Tudo bem, gente? Mais uma aula da nossa classe de batismo, nesses nossos dias de quarentena. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja aproveitando esse tempo para crescer com Deus, para estudar a Bíblia, para procurar estudar as nossas aulas, para treinar a nossa musiquinha. Tem gente que ainda não mandou o quiz. Eu queria pedir para vocês para mandarem o quiz. A gente só consegue dar presença para vocês nas aulas, é só saber que você realmente estudou a lição através do quiz. Se você não respondeu o quiz, não dá para saber que você estudou esse conteúdo. Então, responde. A gente só pode saber se você está sabendo tudo, se você tem dúvida, se você responder esse quiz, tá bom? Bom, a nossa aula, na última aula nós vimos sobre o homem. O que a Bíblia, que a palavra de Deus nos diz sobre o homem? Hoje nós vamos estudar sobre o pecado. Esse é um tema que às vezes é pouco falado, é pouco estudado, mas que é de fundamental importância. A gente só consegue entender a salvação se a gente entender o pecado. A gente precisa ser salvo do quê? Né? É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos lá? Eu já compartilhei a lição no nosso grupo de WhatsApp, você vai encontrar lá. Então, por lá você consegue seguir. Vamos avançando no nosso estudo. Nós já estamos mais ou menos na metade do nosso curso. A gente já passou por muita coisa, já estudamos as Escrituras, já estudamos Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, o homem, e agora nós vamos estudar sobre o pecado. A Bíblia é muito clara sobre o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que desagrada a Deus, né? Nós vamos ver com mais profundidade nessa lição de hoje vários textos que nos explicam sobre a natureza do pecado, sobre como ele surgiu e sobre como ele nos afeta. A nossa natureza é má. Nós nascemos pecadores. Lá atrás, quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, lá em Gênesis, o pecado entrou na humanidade. Nós, então, passamos a ser pecadores. Nós passamos a, naturalmente, não querer saber de Deus. Nós vamos estudar na semana que vem o que Deus fez para nos salvar, porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de buscar a Deus. Deus é que teve que nos buscar. Deus é que teve que vir atrás de nós. Deus é que teve que fazer uma obra para nos resgatar. A gente peca, a gente, mesmo fazendo coisas boas, é interessante isso. Tudo que nós fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. Sempre que eu tento tirar a glória de Deus para mim, eu peco. Quando eu faço uma coisa boa, mas eu faço uma coisa não pensando em agradar a Deus, não em obediência a Deus, mas eu faço uma coisa boa para que eu seja elevado, para que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, como ele é uma pessoa legal. Isso é pecado. A gente, até quando a gente faz uma coisa boa, a gente pode estar pecando, porque a gente está fazendo pela motivação errada. E Deus conhece o nosso coração. Deus sabe das nossas motivações. Então, a gente é naturalmente pecador. O pecado, ele nos assedia. O pecado, ele nos persegue. Até mesmo quando a gente faz uma coisa boa. Vocês sabiam disso? Que coisa, né? Até mesmo quando a gente faz uma coisa boa, se eu não estou fazendo para a glória de Deus, se eu não estou fazendo em obediência a Deus, mas estou fazendo para glorificar eu mesmo, o nome disso é pecado, tá bom? Nós já nascemos mortos nos nossos pecados, é isso que a Bíblia fala. A conversão nada mais é do que uma ressurreição. Porque antes de você conhecer Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo te salvar, você estava morto no seu pecado. Você era um morto-vivo.
Quando você se converte, você nasce de novo. Por isso que no batismo, na simbologia que nós usamos, você entra na água e você sai da água, como se você estivesse renascendo. E, de fato, a simbologia do batismo, da conversão, é quando você nasce para Deus. Quando você nasce em Jesus. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero receber as dúvidas de vocês. Como é bom receber dúvida de vocês. Essa semana eu tive a oportunidade de receber algumas, eu espero ter esclarecido, mas é assim que a gente cresce. Se você não tem dúvida nenhuma, se você não perguntar aquilo que você quer saber, você nunca vai saber. Então, gente, essa nossa classe é para perguntar. Tudo que vocês não entenderem, tudo que vocês quiserem um esclarecimento maior, me escreve que eu vou ter o maior prazer em ajudar, tá bom? O que é o pecado? Pecado é qualquer ação, qualquer atitude de alienação em relação a Deus. O que quer dizer alienação? Alienação é quando você ignora Deus, quando você finge que Deus não existe. Viver sem Deus é por si só pecado. Se você vive e você não reconhece que quem fez o seu coração bater, quem fez você respirar foi Deus, você está tirando o mérito de Deus. Você está vivendo para você. Você está vivendo como se você fosse o centro. Você está vivendo para você. E a Bíblia diz que nós temos que viver para Deus. Então, você se alienar de Deus, fingir que Deus não existe, por si só, já é pecado. Mas o pecado, obviamente, também é qualquer coisa que você faça que vá contra a vontade de Deus. Qualquer coisa que você diga que vá contra Deus. Tudo isso ofende a Deus. Imagina só, Deus criou você, criou o seu corpo, criou a sua saúde. E você vive como se fosse você o autor disso. Como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Isso não é certo. Isso é pecado. Isso é errado. Né? O pecado ele tem uma consequência muito grave. Ele rompe as relações do homem com Deus. Esse texto aqui, Isaías 59, 2, diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Nós servimos um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que não admite pecado. Toda vez que eu peco, eu me afasto de Deus. Toda vez que eu peco, é como se Deus se escondesse o rosto da minha oração. Deus odeia o pecado, ele abomina o pecado. E toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Por isso que o evangelho e viver a vida cristã é uma perseguição pela santidade. A gente vive tentando ser mais correto, tentando se endireitar, tentando melhorar a cada dia. Esse é o processo de santificação. Não percam a próxima aula, hein, que a gente vai tratar sobre isso. Como que é a santificação na vida cristã. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Mas o pecado é tudo aquilo que separa a gente de Deus. Como que a gente peca? A gente peca pelas coisas que nós fazemos. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é transgressão? É ir contra a lei, é fazer aquilo que a lei manda eu não fazer, ou é não fazer aquilo que a lei me manda fazer. Todos nós sabemos o que nós temos que fazer. E todos nós sabemos aquilo que nós não temos que fazer. A Bíblia diz que não é para mentir. Toda vez que eu minto, eu vou contra a lei, né? A Bíblia diz
que é para eu amar o meu próximo. Toda vez que eu odeio alguém, eu não estou fazendo aquilo que a Bíblia me manda fazer. Eu estou pecando. A gente vive pecando, a gente vive errando. Por que será que a gente é assim? Por que que nós pisamos tanto na bola? A Bíblia explica isso. Romanos 7, 15 a 17 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Desde Adão, nós somos inclinados para o pecado. Nós tendemos ao pecado, nós tentamos acertar o alvo, mas nós erramos. Por quê? Porque a nossa natureza pecadora, a nossa carne, luta contra nós. Os meus desejos lutam contra os desejos de Deus. Por isso, eu preciso lutar comigo mesmo. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu preciso lutar com a natureza pecadora que mora dentro de mim. E eu só consigo isso com a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, é impossível a gente viver uma vida santa. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de salvação. O simples fato de eu viver para mim mesmo, de eu ser egoísta, é por si só um pecado. É erro. E o que o mundo mais prega hoje é que você é o cara. Eu sou mais eu. Tudo isso leva a gente a se afastar de Deus. Tudo isso leva a gente a achar que nós, por si só, somos capazes de alguma coisa, quando, na verdade, nós precisamos de Deus. Nós somos culpados. Nós não podemos dizer a Deus que nós somos inocentes, porque o pecado faz parte da nossa vida. Salmo 69, verso 5, diz assim: tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Deus conhece o nosso pecado, Deus sabe das nossas transgressões. Deus é onisciente. Lembra lá da aula lá atrás, quando nós estudamos Deus, os nossos pecados estão diante de Deus. Deus conhece todas as nossas falhas. Nós estamos com um problema, nós somos pecadores e precisamos de ajuda. Precisamos de Deus. Existem dois tipos de pecado. O primeiro deles é por omissão. A gente peca por omissão quando a gente tem que fazer. Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A Bíblia é muito clara quanto ao que a gente tem que fazer. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, perdoar os outros, ajudar os outros. Jesus, quando viveu entre nós, ele ajudava as pessoas, ele curava as pessoas. Nós temos tudo, nós temos um modelo que nós temos que seguir. A palavra de Deus nos ensina aquilo que nós temos que fazer. Toda vez que nós não fazemos o que Deus espera que nós façamos, nós estamos pecando. Nós pecamos por omissão. O simples fato de você não fazer aquilo que Deus quer que você faça é pecado. Portanto, ainda que você não fizesse nada, que você ficasse deitado numa cama, sem falar nada, sem pensar nada, isso seria pecado. Porque Deus te deu saúde, Deus te deu recursos para fazer alguma coisa e você não está fazendo. Quanta coisa a gente pode fazer nessa pandemia que nós estamos atravessando? Quanta gente precisa da nossa ajuda, precisa do nosso socorro.
E o que nós estamos fazendo? Mesmo em casa, que muitos de nós estamos no isolamento social, estamos morando em casa, o que eu posso fazer para ajudar em casa? Lavar uma louça, arrumar a cama, cuidar, ajudar na limpeza da casa. Deus quer que nós tenhamos o coração pronto a ajudar, disposto a ajudar. Isso agrada a Deus. Isso é a verdadeira fé. É a gente trabalhar e fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. E não se esconder, fingir que não é com a gente, fingir que não tem nada a ver com isso. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que a gente é capaz de fazer e Deus sabe o que nós estamos fazendo. Então, nós devemos lutar contra o pecado e nós devemos agir, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E nós pecamos também, obviamente, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós pensamos coisas erradas. Números 21:7 diz: então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor, Deus, e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O povo, lá no deserto, era muito desrespeitoso com Deus e com Moisés. Moisés era enviado de Deus para eles. E o povo era duro. O povo não obedecia, desrespeitava Moisés. E Deus, para punir o povo, mandou serpentes abrasadoras que picavam o povo com veneno. E aí o povo se arrependeu. Muita gente na igreja é insubmissa, não respeita o pastor, não respeita os oficiais. O nome disso é pecado. Deus quer da gente um coração manso, um coração humilde. E tem muita gente que é pescoçuda, que não abaixa a cabeça. O nome disso é pecado. O nome disso é erro. E não se engane, Deus vai punir se você não mudar, se você não se arrepender do seu erro, se você não mudar de vida. Deus não quer que você viva dessa maneira, assim, isso é assim mesmo e continuo vivendo assim. Não. Deus quer que você abandone aquilo que você faz de errado. Eu não sei o que você faz de errado, mas você sabe. Todas aquelas coisas que você pratica que não vão de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus para você é que você abandone, que você largue isso, para que você busque sempre ter uma vida santa. Isso é cristianismo. Cristianismo é abandono de pecado e é buscar viver uma vida que agrade a Deus. Muita gente acha que ser cristão é vir à igreja cantar, é vir à igreja sentar, ouvir um sermão e continuar vivendo de um jeito bagunçado. Isso não é cristianismo. Você está fazendo de conta que você é crente. Você não é crente. O cristão, ele busca corrigir o seu caminho. Ele busca abandonar o seu pecado. Ele busca viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que tenha cada vez menos pecado. É uma luta contra o pecado. Deus nos chama para uma luta. Deus não chama ninguém para um piquenique. Deus chama a gente para uma luta. E a igreja está aqui para te ajudar. Para que vocês ajudem uns aos outros. Nós, como igreja, um ajude o outro a ter uma vida santa. É isso que Deus quer para nós, uma vida longe do pecado. Quando o pecado chegou no mundo, o pecado afetou tudo. Tudo ficou bagunçado. Aquele mundo perfeito que Deus tinha planejado, ele sofreu com o pecado. Desde as regiões celestiais. Olha lá, Efésios 6:11-12. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus nos chama para uma guerra. Lembra que eu acabei de falar? Ser cristão é ser um soldado de Deus.
É você lutar contra o mundo que está aí, lutar contra o seu pecado. Todo bom soldado, ele luta. Deus nos chama para essa guerra. E essa guerra é o que Deus espera que nós lutemos. Essa guerra é o que nós, como igreja, devemos fazer. Uma luta contra o pecado. Essa luta tem um inimigo, a nossa carne e o diabo. Ele faz a gente cair. Ele quer promover destruição. Mas não é só o diabo, não. A nossa carne, a nossa natureza luta contra nós também. Então, é essa luta que nós, como igreja, devemos travar. E o pecado afetou toda a natureza. Nós passamos a viver num mundo corrompido. O reino vegetal, olha que interessante. Lá em Gênesis, o que Deus descreve. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Espinhos, ervas daninhas, pragas que passaram a fazer parte. As plantações agora tinham pragas que tinham que ser combatidas para que o homem pudesse comer. A agricultura nunca mais foi a mesma, passou a ser mais trabalhosa. O homem teve que cultivar a terra para que ele pudesse comer. O reino animal foi afetado. Gênesis 9, de 1 a 3. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Os animais passaram a ter medo do homem. Originalmente não era assim. A Bíblia diz que os bichos, os animais passaram a ter medo do ser humano por causa do pecado, por causa daquilo que o homem se tornou, um ser pecaminoso, um ser caído. Isso afetou a relação do homem com o reino animal. E claro, a humanidade foi afetada por esse pecado do nosso pai Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não existe no mundo ninguém sem pecado. Não existem inocentes no mundo. Todos pecaram. E por isso, todos precisam de uma salvação. Precisam de um Salvador, que é assunto para a nossa próxima aula. Como foi essa queda do homem lá em Gênesis? O que a Bíblia diz sobre isso? Deus criou o mundo e deu para o homem um exercício muito simples. Você só não pode comer do fruto dessa árvore. Só isso. A instrução era muito simples. Deus queria que o homem obedecesse. Deus queria que o homem amasse a Deus e fizesse aquilo que Deus queria. Por isso ele deu uma prova. O homem só tinha que obedecer. Mais nada. Muito simples. O texto bíblico diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Essa era a instrução. Mais simples impossível, só desenhando, né? O homem entendeu que ele não deveria fazer. Mas o que o homem fez? O homem foi tentado e caiu. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim?
A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Olha a mentira de Satanás. O diabo, ele é mentiroso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão como Deus, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. A desobediência. O que Deus falou para eles não fazerem, eles fizeram. O diabo disse a eles: olha, se vocês fizerem isso, vocês serão como Deus. E aí eles não resistiram. Eles decidiram cruzar a linha. Eles decidiram desobedecer. Eles decidiram fazer o que Deus falou para eles não fazerem. E veja o que aconteceu. A raça humana foi contaminada pelo pecado. E desde então, nós vivemos em pecado. A raça humana vive pecando. Quais foram as consequências desse ato que Adão e Eva fizeram? O pecado afetou a todos. A terra foi amaldiçoada. E Adão disse: por teres dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. O trabalho passou a ser algo penoso, algo difícil, por causa do pecado. O trabalho que poderia ser agradável, que poderia ser tranquilo, passou a ser uma coisa difícil, cultivar a terra. E até hoje, a gente trabalha porque o trabalho poderia ser muito melhor, o trabalho poderia ser criativo, mas o trabalho é difícil por causa do pecado de Adão. E nós temos sido castigados por causa dessa queda de Adão, até os dias de hoje. A mulher passou a ter dor no parto, né? Como uma prova, como um castigo que Deus colocou a ela por ter pecado e levado o homem a pecar. A culpa não é só das mulheres, não. Adão também foi fraco e cedeu. Adão poderia ter dito a Eva: olha, Eva, o que é isso? Deus falou que não era para a gente comer da árvore, dessa árvore. Por que a gente vai comer? E Adão poderia ter ajudado Eva, mas os dois pecaram. Adão e Eva pecaram, por isso os dois foram castigados, né? Não existe um melhor que o outro, não existe um mais inocente que o outro. Os dois erraram e os dois receberam o castigo pelo pecado. Todos os homens passaram a ser pecadores, todos os descendentes de Adão. Através do pecado de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Nós vamos ver depois que a salvação também veio através de um homem, Jesus Cristo, na próxima aula. A próxima aula talvez seja a aula mais importante do nosso curso. Então, não percam. Essa aula é fundamental, porque é ela que vai nos livrar desse problema. É ela que vai nos ensinar como nós vamos escapar do problema causado pelo pecado. E como Deus disse no texto que nós acabamos de ler, a partir do momento que vocês comerem da fruta, vocês vão morrer, vocês vão conhecer a morte. Tanto a morte física, quando a gente passa a não respirar mais, quando o nosso corpo para, deixa de funcionar,
como nós temos visto na televisão, tanta gente morrendo por causa dessa pandemia, com a morte eterna, a morte espiritual, que é a mais grave, que é o castigo de todo aquele que vive uma vida sem Deus, que vive uma vida sem querer saber de Deus, que é o inferno. No inferno não existe inocente. Todo aquele que vai para o inferno, ele vai porque pecou e porque não quis saber de Deus no tempo que ele teve aqui na Terra. Por isso que é papel da igreja pregar o evangelho, ensinar as pessoas como elas podem ser socorridas e como elas podem ser salvas do pecado, que é o que nós estudamos hoje. Na próxima aula, a gente vai estudar sobre a salvação. A próxima aula talvez seja a aula mais importante do curso. Quero ver todos vocês lá, tá bom? Eu espero que essa aula tenha falado a vocês. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se vocês não entenderam, me escrevam. Eu quero receber as dúvidas de vocês. Eu gosto de receber essas dúvidas, tá bom? Eu quero ver vocês escrevendo para mim. Quero receber tudo aquilo que vocês não estão entendendo, tá bom? Vamos orar para encerrar essa aula? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te pedir pelo nosso país, pedir, Pai, pelas pessoas que estão trabalhando em meio a essa pandemia, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos policiais, pelos bombeiros, pelas pessoas que trabalham com alimentação, por todos aqueles que estão mais expostos ao vírus, Senhor Deus. Protege-os, Pai. Cuida da gente, Pai, que estamos estudando a Tua Palavra. Dá que nós possamos entender aquilo que o Senhor está ensinando para nós e, mais do que isso, que nós possamos praticar aquilo que nós estamos aprendendo, Pai. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Já já eu ponho quiz para vocês ao longo da semana. E continuem estudando, continuem treinando. Enquanto essa pandemia durar, nós vamos estar aqui online. E, se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder estar junto presencialmente, tá bom? Quero ver vocês estudando, hein? Qualquer coisa, vocês já sabem. Que Deus abençoe vocês.